Olá pessoal, então estamos entrando no segundo módulo da nossa disciplina de Fundamentos Socio-Histórico-Filosóficos da Educação. Então nessa videoaula a gente vai falar um pouco acerca da educação na antiguidade grega, né? O módulo compreende tanto a educação na antiguidade grega quanto na antiguidade romana, mas nessa videoaula a gente vai tratar na antiguidade grega. E na antiguidade romana vocês vão ter um material complementar no módulo para estar se inteirando um pouco de como se dava a educação, né, na antiguidade romana. Então, inicialmente cabe a gente falar que na videoaula anterior nós vimos então a educação não escolarizada, né, antes, vamos dizer assim, da invenção da escola. Agora vocês vão ver que já ali no período clássico já surgem algumas escolas, né? Então a gente já tem uma educação, já o surgimento dessa instituição, a escola, não nessa concepção que a gente tem hoje, né? Não essa escola, vamos dizer assim, moderna, né? Mas já tem uma concepção de escola, já surgem algumas instituições nesse sentido, já no período clássico. Então, nós temos a apostila da nossa disciplina, né, que foi elaborada pela professora Kellen Valeirão, que é a apostila de Fundamentos da Educação. Nessa apostila vocês têm, bem no início dela já, uma abordagem da educação em 3 perspectivas, né? É a abordagem que a professora Kellen faz nessa apostila. Então, que é uma abordagem que pode ser feita, né, de que a gente teria pelo menos 3 perspectivas educacionais. Então, uma é essencialista, né, que seria de cunho metafísico, que concebe então a educação como um processo de atualização da potência humana, acredita que existe uma essência humana, né, e que cabe à educação então desenvolver essa potência, né, esse potencial humano. E geralmente vamos dizer assim, buscando uma finalidade ética, com fins, né, uma ação mais voltada para a ética, né, para um agir ético ou moral. A perspectiva naturalista, então, né, que é aquela segunda perspectiva que a professora Kellen defende lá na apostila, fala, então, de uma educação, né, como um processo de desenvolvimento, né, de um organismo vivo, né, com potencialidades físicas, biológicas, sociais que estão inscritas no ser humano, né, e que tem, vamos dizer assim, critérios de avaliação, né, fundamentalmente técnicos, né, que então é a perspectiva mais de cunho científico, né? E a gente tem uma terceira, que seria a perspectiva dialética, que tem um cunho mais histórico-social, né? Que entende, então, que a educação é um processo individual e coletivo, ao mesmo tempo, de constituição de uma nova consciência social, né? Então, que tem critérios de avaliação da ação e da educação mais voltado para o campo político, né? Como uma atuação política, não só do indivíduo, mas do indivíduo e da sociedade como um todo, do indivíduo na sociedade, para a sociedade, tá? Então essas são 3 perspectivas que a gente tem lá na nossa apostila da disciplina, tá? Nós temos aí uma imagem, então, né, que foi uma imagem divulgada na revista Nova Escola, que mostra uma árvore, né, que vocês podem estar visualizando, então, né? E essa árvore, né, vai, vamos dizer assim, dividir a educação ou os pensadores, né, a evolução do pensamento pedagógico em 2 vertentes ou em 2 perspectivas, se a gente quiser manter o termo perspectiva, né, como utilizou a professora Kellen, que, vamos dizer assim, não é contrária a essa abordagem que a professora Kellen faz, mas faz vamos dizer assim, uma divisão didática, tanto a primeira, da professora Kellen Valeirão, quanto essa, né, didática e metodológica para nossa compreensão, né, mas divide de forma mais ampla, vamos dizer assim, né,
em realismo e idealismo, né? Vocês podem estar visualizando aí. Então, na imagem, a gente tem, de um lado, os pensadores que têm, então, essa concepção de uma educação mais voltada para a questão do realismo, né? A partir da realidade, né, do sujeito e com uma preocupação de modificação, muitas vezes social, cultural, né? Mais ligada a essa questão da realidade. E nós temos do outro lado aqueles educadores que têm mais essa perspectiva do idealismo, né? Que está mais voltado para uma concepção idealista, e daí nesse sentido, então, ao contrário de muitas da outra vertente, que é mais materialista, né? Então a gente vai procurar abordar ao longo da nossa disciplina tanto os educadores que estão nessa concepção realista, quanto os que estão na idealista, né? E numa perspectiva mesmo de uma árvore, como a Nova Escola coloca, né? Embora a gente siga aí os períodos, né, históricos de forma cronológica, né? É importante que vocês concebam essas teorias pedagógicas, né, esse pensamento pedagógico como uma história das ideias pedagógicas, né? Nessa perspectiva mesmo da árvore, no sentido de que não é linear, né? Não é uma evolução linear que vai acontecendo, mas que vai se dando essa evolução, né? Esse movimento no pensamento pedagógico. Evolução aqui não significa que há uma tendência de vem uma teoria, uma primeira teoria e depois vem outra mais evoluída no sentido de melhor, né? Evolução aqui é no sentido de movimento, né? Então, é que vocês compreendam essa evolução nessa perspectiva de uma árvore mesmo, né? Com seus galhos aí para todos os lados, né? E que dá uma perspectiva não estanque, né? Como se aquela teoria pedagógica tivesse surgido naquele contexto histórico e social e ela só pudesse ser aplicada ou só fosse importante naquele dado contexto. Não, na verdade o nosso propósito é justamente mostrar que essas teorias elas são importantes, essas ideias são importantes até hoje, e não necessariamente a gente tem que optar por uma em detrimento da outra, mas é importante que a gente conheça, né, pelo menos algumas dessas teorias para que a gente possa fazer as nossas escolhas pedagógicas, né, didáticas, epistemológicas na nossa prática enquanto educador e educadora. Tá? Então, vocês podem ver aí então que a gente tem vários pensadores, e lá no centro da árvore, vamos dizer assim, a gente tem Sócrates, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final da videoaula sobre o pensamento educacional de Sócrates, né? Logo depois, ali do lado, né, do idealismo, a gente tem logo em seguida, acima do Sócrates, no galho, que vai em direção ao idealismo, vamos dizer assim, a gente tem Platão, e do lado do realismo, na mesma, vamos dizer assim, quase que, né, na mesma dimensão, assim, do outro lado, o Aristóteles, né, como realista. Então, a ideia é que ao final da nossa videoaula a gente consiga perceber por que um está do lado do realismo e o outro do lado do idealismo, tá? Então, nós voltaremos a esses três pensadores ao longo da nossa aula, tá? Então, antes da gente falar propriamente, né, da educação para esses três filósofos, né, é importante que a gente compreenda em que contexto, né, se situa a educação na Grécia, né, na antiguidade grega, e o que contribui, vamos dizer assim, para o surgimento, né, dessas concepções educacionais que esses pensadores, mas inclusive antes deles, as concepções educacionais que se tinha, tanto a gente vai ver em Esparta e Atenas, né, como duas cidades, estado, duas polis, vamos dizer assim, como referência nesse período, tá? Então a gente tem um contexto histórico aí. Vocês podem estar visualizando então aí o período arcaico, né? Então que a gente tem transformações nas relações sociais e políticas, ou seja, da forma que as pessoas se relacionam, que elas se constituem lá, constituem a própria sociedade, as suas relações.
a passagem então do mundo mítico para a reflexão mais racionalizada, né? E para essa área da discussão, que nada mais é, vamos dizer assim, que o surgimento, né, gradual da filosofia, que vocês provavelmente estão vendo na disciplina de história da filosofia antiga, lá bem no início, ou de introdução à filosofia, né, bem no início, quando está surgindo, então, a filosofia, né, essa passagem que alguns pensadores, vamos dizer assim, até o século XX, caracterizavam como um rompimento, né, com as narrativas míticas e o surgimento desse pensamento racional, e outros, a partir do século XX, então já colocam que foi um movimento mais gradual, né, aos poucos, que não muda, vamos dizer assim, de um dia para o outro, né, a gente para de acreditar nos mitos e começa o pensamento racional. Não, foi um processo gradual que foi se dando aos poucos, né. Então também a gente tem aí a questão da invenção da escrita, né, a questão que a gente vai ter então o alfabeto fenício, né, toda essa contribuição, então, né, e que já existia então desde o período micênico, né, mas que era restrita então a escrita aos escribas, né, e que acaba desaparecendo com a invasão dórica. Né? E a gente tem nesse contexto então o ressurgimento, vamos dizer assim, da escrita, né? A invenção e a utilização da moeda. Com a invenção da escrita a gente vai ter o surgimento da lei escrita, né? As cidades-estados, então, que vão surgir, né? As polis. E daí o surgimento então dessa passagem gradual da narrativa mítica, né? Dessa narrativa fabulosa que buscava explicar os fenômenos naturais, a origem do cosmos, para um pensamento mais racionalizado, uma reflexão, né, racional, que não mais atribui a origem então do cosmos e desses fenômenos naturais aos deuses, né? Então, o surgimento dos primeiros filósofos, que são considerados então os naturalistas, os pré-socráticos, né, que acreditam que há um arqué, um princípio, né, que é a origem, então, desses fenômenos naturais do próprio cosmos, que vocês estão vendo em outras disciplinas. Então, percebam que todas essas mudanças, já aí no período arcaico, depois ali a gente tem o contexto histórico já no período clássico, tudo isso está contribuindo para esse ideal de educação que vai surgir depois. Né? Então, a gente tem aí, no período clássico, o apogeu da civilização grega, a herança cultural do mundo ocidental, então, né, é nesse momento que surge, porque há vamos dizer assim, uma ênfase na produção artística, literária, né, e a própria filosofia que vai caracterizar o que hoje se chama de uma herança cultural do mundo ocidental, né. A política, então, né, surge o ideal grego de democracia, né, embora seja em uma democracia ainda escravista, né, que a gente vai falar agora em seguida, né, de que em torno de 10%, nem quase isso, eram os que eram considerados cidadãos e livres e que tinham direito a voto, né, em Atenas, por exemplo, né. Então, esse ideal de democracia, surge aí o ideal grego de democracia, mas muito longe de ser a democracia como hoje a gente concebe, né. Então, as desavenças já existiam aí no período clássico entre as cidades-estados, né, que vai culminar depois na guerra entre Atenas e Esparta, né, que Atenas vai ser derrotada por Esparta e vai ter uma influência também na concepção educacional. Né? E o período helenístico, que vai acontecer a decadência política, né? Vai se manter então essa herança cultural das artes, da literatura, né? E esse ideal de democracia também, né? Mas a gente vai ter então as cidades-estados, aí o rei Filipe da Macedônia vai conquistar essas cidades, depois a gente vai ter Alexandre o Grande, né, que vai expandir as conquistas pela Ásia, pela África, né, e vai formar um império, né, que Alexandre o Grande, inclusive, vai ter como mestre depois, vai ser discípulo do Aristóteles, vai estudar com Aristóteles e vai desenvolver então aí uma paixão, um amor pela cultura grega.
Tá? Isso tudo que eu estou colocando para vocês é o contexto histórico que vocês encontram, né, nos manuais de história, história da filosofia, história da educação, né? Então, tudo isso, todo esse contexto histórico vai contribuir para surgir um ideal de educação na Grécia, né, que é a formação integral. Tá? Então, uma formação que desenvolvesse o processo de construção consciente do sujeito. Né? Então, a gente tem aí, inclusive, uma máxima, né, que é o sujeito constituído, então, de modo correto e sem falha nas mãos, nos pés e no espírito. Ou seja, visa uma construção consciente desse sujeito em todos os seus aspectos, né, englobando tanto a questão intelectual quanto espiritual, do espírito, aí, né, e do corpo, né, essa concepção intelectual, né, que aqui compreendida como espírito é no sentido de intelecto, tá? E o corpo, o desenvolvimento do corpo. Então a gente tem aí como aspectos, vamos dizer assim, características dessa formação integral, então a consciência de si mesmo, né? Uma nova concepção de cultura que a gente tem surgindo aí, que vai influenciar essa educação integral, uma ênfase no lugar do indivíduo na sociedade. Vejam que tem uma preocupação social também, né, de qual a responsabilidade e que lugar ocupa esse sujeito, né. Então, uma educação voltada tanto para o corpo quanto para o espírito, ou seja, tanto para as atividades físicas, né, para desenvolver melhor o corpo, quanto as atividades que desenvolvam o espírito, ou seja, as atividades intelectuais, a arte, a filosofia, que vão desenvolver o espírito, né, aliadas à música, às artes, enfim. Tá? Então, nesse contexto dessa formação integral do sujeito, né, surge esse conceito grego, né, que é de paideia, né? Então, que é uma ênfase que é dada a essa formação integral. Tá? Então, é o ideal de formação do mundo grego é a paideia. Tá? Então, a gente hoje não teria como, vamos dizer assim, uma palavra que conseguisse traduzir, expressar o que caracteriza a paideia, né, para os gregos. Então, a gente tem aí uma obra, né, do Jäger, chamada Paideia, a Formação do Homem Grego, tá? Que é um livro excelente para quem tem interesse aí, de leitura obrigatória, vamos dizer assim, para os futuros educadores e para as futuras educadoras, que fala de toda essa concepção educacional da Grécia, né? Que é, vamos dizer assim, o que dá origem às outras concepções. E aí a gente tem então uma citação do próprio Jäger falando sobre esse conceito de paideia. Ele diz: não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Mas nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global, e para abranger o campo total do conceito grego, teríamos que empregá-los todos de uma só vez. Então, para a gente compreender o que é paideia, a gente tem que, vamos dizer assim, empregar todos esses conceitos, né, que nós temos, essas expressões modernas, a fim de expressar o que significava a paideia, né, para os gregos, ou seja, era uma educação voltada para a civilização, para a cultura, para a tradição, para a literatura, né? Então, que visava então formar esse sujeito, esse cidadão completo, né? Desenvolver em todos os seus aspectos. Tá? Então a gente tem aí nesse período, então, né, na antiguidade grega, dois modelos de educação que vamos dizer assim, das duas principais cidades, estados, das duas principais polis que vão mais se destacar nesse período, que são, né, Esparta e Atenas. Então, Esparta que valorizava o preparo militar, né, a formação do guerreiro da polis, mesmo depois, né, lá já no período helenístico, né, depois das guerras, que a gente vai ter, vamos dizer assim, um esvaziamento dessa ênfase, né, no ideal guerreiro.
Esparta vai manter esse ideal de formação, né, que é o preparo militar. E Atenas, né, por sua vez, valorizava a formação intelectual, a formação do cidadão da polis. Mas vejam bem, como a gente falou antes de uma formação integral, não significa que não se dava a formação integral nessas duas cidades. Se dava, mas eles davam uma ênfase maior, vamos dizer assim, eles valorizavam mais. Em Esparta, eles valorizavam mais o preparo militar, né? E em Atenas, mais a formação intelectual. Mas a perspectiva, a concepção ideal de formação ainda era a formação integral do sujeito. Eles tinham literatura, arte, né, e outros, a gente vai ver alguns aspectos, né, de cada uma dessas cidades, mas era uma formação integral, só que com mais ênfase no preparo militar e no outro na formação intelectual, né? Então, em Atenas, né, o cidadão da polis recebia essa formação integral, né, com uma ênfase na formação intelectual, né? E daí a gente tem uma citação do próprio Platão, né, falando sobre essa formação, né? Ele diz: eles, né, os mestres de música, familiarizaram as almas dos meninos com o ritmo e a harmonia, de modo que possam crescer em gentileza, em graça e harmonia e tornar-se úteis em palavras e ações. Então a gente tem aí a formação, a questão da literatura, da poesia, da música, né? Mas também a questão de homens que se tornem úteis, né, em palavras e em ações, ou seja, úteis no discurso, né, na retórica e no agir para atuar na polis, tá? Então, nesse sentido, né, a gente tem, por exemplo, vocês podem depois ver no material complementar, né, no texto complementar, que a gente tem nesses aspectos, né? Em Atenas, então, uma democracia, né, em que apenas 10% dos cidadãos têm direito ao voto, né? Por quê? Porque esse ideal, né, democrático, né, que vai surgir, né, de repartição do poder, vai dar uma ênfase também na questão das assembleias, né? Que as decisões então vão ser tomadas em assembleias. Então cabia aos jovens, né, intelectuais, principalmente os da elite, né, ateniense, fazer os seus discursos, né, a sua argumentação de forma convincente, né, para que o povo acabasse, então, votando, decidindo pelas suas ideias, por aquilo que eles estavam defendendo, né. Então, a educação ela também vai ser pensada nesse sentido em Atenas, né, voltada para essa questão da retórica, da argumentação, né. Então, em Atenas a gente tinha cerca de 500 mil de habitantes, né, 300 mil eram escravos, tá, 50 mil estrangeiros, né? Mas, então a gente tem aí 350 mil que não votavam, não eram considerados cidadãos. Escravos não votavam, estrangeiros não votavam, né? Mulheres e crianças também não votavam. Então, os artesãos, que eram aqueles que desenvolviam as atividades manuais, também não votavam. Eles não eram considerados cidadãos porque eles não tinham tempo para se dedicar a questão intelectual, né, as funções teóricas e políticas e de lazer que eram exigidas de um cidadão para atuar na polis. Tá? Então, se vocês pegarem lá na coleção Os Pensadores, que vocês já devem estar familiarizados, se vocês pegarem o livro que fala sobre ética e política do Aristóteles, né? Lá tem uma passagem, o Aristóteles falando justamente dessa concepção do cidadão, qual é a função do cidadão na polis e tudo mais, tá? Que é essa concepção ateniense. Né? Ele, o próprio Aristóteles, era estrangeiro e, portanto, não era considerado cidadão. Né? Mas ele faz toda uma defesa ainda desse processo. É importante que vocês
deem uma olhada lá, que é interessante para poder compreender, né? Então, os escravos e os artesãos eram aqueles que desenvolviam as atividades manuais e dessa forma contribuíam, né, liberando, vamos dizer assim, né, os jovens, né, da elite, os cidadãos, né, para que eles pudessem se dedicar às funções teóricas, políticas e de lazer. Ou seja, os cidadãos eram aqueles que não precisavam se preocupar com a sua subsistência, né, porque eles tinham outras pessoas que faziam isso por eles, então eles podiam se dedicar somente às questões teóricas e políticas, a todo o envolvimento político que requer a polis, né, a atuação de um cidadão na polis. Então, esses então cidadãos, né, que estavam em formação, os jovens da elite ateniense, eles tinham então preceptores, né, que contribuíam, professores que ensinavam eles a arte da argumentação, a retórica, né, a arte do convencimento, vamos dizer assim. E daí o papel, então, de um dos grupos, pelo menos dos sofistas, né? A gente sabe que existiram pelo menos 3 grupos de sofistas, que a gente consegue identificar pelo menos 3 grupos de sofistas, né? Um deles é esses que o Sócrates depois vai criticar, né? Que eram os que desenvolviam, os que trabalhavam com esses jovens da nobreza, né? Essa arte da retórica, a arte da argumentação, do convencimento, para que eles pudessem ir lá na Assembleia e defender seus ideais, enfim. Então, eles acabavam fazendo. Os sofistas, eles podem ser considerados os mais próximos, vamos dizer assim, os primeiros professores, né, na concepção mais moderna que a gente tem hoje de professor, porque eles são os primeiros a ensinar as pessoas, né, e receberem por isso, porque os sofistas recebiam para ensinar, né, a arte da retórica, né. Esse grupo vai ser criticado pelo Sócrates, porque Sócrates dizia que eles não estavam preocupados com a verdade, né. Eu geralmente associo os sofistas, se fosse para associar hoje, né, numa figura contemporânea, eu diria que os sofistas são quase como os marqueteiros de campanha, né? Eles ensinam como argumentar, o que dizer lá na campanha eleitoral, o candidato tem que dizer para convencer o povo a votar nele, né? É mais ou menos isso que os sofistas faziam, só que em vez de exercer o convencimento para que se votasse nas pessoas lá, eram nas suas ideias, nas suas propostas que era realizada a votação, né? Mas eles cumpriam essa função de desenvolver técnicas, né? De ensinar, vamos dizer assim, os macetes necessários de uma boa argumentação, que um pouco é o que hoje fazem os marqueteiros de campanha com os candidatos, né? O importante não é propriamente se a ideia é boa, mas como você defende a ideia e se as pessoas acreditam no que você está defendendo. Tá? E era nessa perspectiva, pelo que se sabe, que os sofistas trabalhavam e por isso esse grupo era criticado pelo Sócrates. Né? Então, antes de surgir a escrita, né, a educação ela era realizada pela própria família, né? Como a gente viu na videoaula passada, né? Lá num outro contexto, mas também na Grécia se dava dessa forma. Tá? Então, quando se constitui essa aristocracia dos senhores, dos senhores de terra, né, de formação guerreira, que os jovens da elite da Grécia, vão começar a ser confiados a esses preceptores e depois vão frequentar as escolas, depois quando surgem, né, as escolas, o liceu, enfim, né. Então, já no período clássico, a escola já se constitui em Atenas, a gente já tem algumas escolas no período clássico, tá? Mas a educação ela ainda ela é e vai ser por muito tempo elitizada, né, para formar os jovens da elite. Porque eles acreditavam no ócio digno, né? Que era necessário que se tivesse o ócio, né? Ou seja, disponibilidade de gozar de tempo livre para se dedicar às funções teóricas e políticas da polis, e isso só cabia, então, à nobreza, aos filhos da elite.